Olá mamãe, tudo bem? Tá falando aqui é o tio Daniel da Little Fish. Eu vim aqui bem rapidinho para dar um feedback das aulas de Ju. Eu acho que a gente teve umas 3 ou 4 aulinhas nesse período e a gente já conseguiu perceber algumas coisas, né, na nossa avaliação, e eu queria te mostrar o que a gente percebeu e te dizer como é que ela vai desenvolver daqui ao longo do tempo através da nossa intervenção. Por que a gente está fazendo isso? A gente quer trazer os pais para junto, para que os pais acompanhem cada passo do desenvolvimento do filho e saibam o que realmente a gente está intervindo nas aulinhas de natação e o que ela vai se desenvolver. E aí, antes disso, eu vou estar te explicando bem rapidinho a nossa metodologia, que muitos pais às vezes nos contratam, mas não entendem a forma que a gente trabalha. Então é muito importante eu estar te falando como é que a gente trabalha, o nosso método de atuação. E enfim, a gente trabalha 4 categorias, né? A gente é muito focado na adaptação aquática. Além dessa adaptação aquática, a gente trabalha as técnicas também. Mas primeiro, a gente foca muito em que a criança vire um peixinho, que a gente chama, né? Justamente a gente o nome da nossa empresa é Little Fish, justamente por isso, porque assim como a criança ela aprende a andar, no caso, ela tem que receber vários estímulos até que consiga andar. Da mesma forma, a criança na natação ela precisa receber vários estímulos para que ela consiga nadar, e não somente nadar, mas principalmente se adaptar ao meio aquático, que é o que a gente chama de controlar a respiração, de saber se orientar embaixo da água, de saber se equilibrar e saber saltar. Essas 4 categorias elas formam a adaptação aquática. Então, dentro do controle respiratório existem várias subcategorias também, que a gente chama, né? E dentro dessas subcategorias eu vou estar explicando uma a uma, te mostrando no vídeo que a gente gravou de Júlia, te mostrando como é que elas aparecem nas nossas aulinhas, né? No caso do equilíbrio também tem várias subcategorias, no caso da orientação subaquática também são outras categorias, nos saltos também. E todas essas subcategorias elas se apresentam nas nossas aulinhas. E eu te mostrando como é que isso funciona, você vai entender realmente passo a passo e como é que a Ju vai evoluir para se adaptar, né? Para virar essa peixinha que a gente tanto quer que ela vire. Então a gente separou um vídeo aqui de uma das aulinhas da Ju e eu vou te mostrar essas subcategorias, né? A primeira que eu vou te falar é sobre o controle respiratório, né? Uma das principais subcategorias, que a primeira que aparece, é justamente a tolerância à água na cara, que a gente chama. O que seria isso? É justamente o chuveirinho, que eu jogando a água caindo no rosto, né, através do chuveirinho. E o que acontece? Essa sensação do chuveirinho, ela é a mesma a sensação quando você mergulha. Então acho que tu já viu essa questão do chuveirinho nas aulinhas, que a gente leva e joga na cabeça. Parece uma brincadeira e tudo, mas ela está estimulando o fechamento da glote, que é fundamental para a aquisição do controle respiratório. Porque de início a criança precisa primeiro aprender a controlar a glote para não engolir água, e posteriormente esse controle da glote vai fazer com que ela mergulhe, né? E esse mergulho cada vez mais sendo repetido vai se tornar um mergulho mais longo, que a gente chama, né, a pausa curta, ou seja, eu pausei minha respiração por pouco tempo e de tanto eu treinar a pausa curta eu consigo alongar um pouco mais esse tempo que eu fico embaixo d'água, trazendo a pausa longa, que a gente chama, que é justamente um mergulho mais longo. E esse mergulho mais longo vai gerar mais para frente uma segurança que vai dar a ela a condição de ter o ritmo respiratório, que é o que a gente chama, ou seja, respirar em cima, puxar as bolinhas, colocar embaixo, soltar e levantar a cabeça. Então esse é o que a gente chama ritmo respiratório, ou seja, pegou o ar, soltou embaixo, pegou o ar, soltou embaixo. Isso tudo dá autonomia, eu vou te explicar mais pra frente. Então deixa eu te mostrar aqui no vídeo como é que isso funciona. A Ju ela tá na primeira categoria desse controle respiratório, que é o que a gente chama de água na cara. E eu vou te colocar aqui a gente trabalhando isso, né, no chuveirinho. A gente tava fazendo uma atividade dela ir para a piscininha pequena para colar os tijolinhos. E aí eu faço uma chuvinha, ó. Você percebe, ó, tá vendo? Sempre brincando, fazendo essa chuvinha para que ela se acostume a água caindo no rosto, né? A água respingar no rosto. Muita criança tem muita agonia, que é absolutamente normal. E aí eu pego o chuveirinho depois, ó, e a gente vai fazer o chuveirinho. Primeiro eu dou em mim para que ela saiba que é uma coisa boa, é uma brincadeira. E depois a gente vai fazer o chuveirinho no tijolinho. A gente vai fazer o chuveirinho no tijolinho. Vai pegar o verde.
Calma aqui. E ela já tá fugindo porque justamente ela se sente um pouquinho agoniada, que é normal. E a gente, ó, coloca o chuveirinho caindo pelo rosto. Você vê que não dá muito para ver muito no vídeo, mas ela fica um pouco agoniada, né, quando a água cai no rosto. Isso é absolutamente normal, como eu falei. Aos poucos ela vai se acostumando com essa água cair no rosto. E aí, a partir desse momento que ela se acostumar a água cair no rosto, a gente vai poder trabalhar mais a questão da pausa curta, foi o que eu falei, que é começar a mergulhar. Mas fora isso, eu também já comecei a trabalhar, na verdade, ao mesmo tempo, essa pausa curta, porque eu já estou trabalhando a questão do fechamento da glote. Então, quando eu vou mergulhar, eu dou um soprinho no rosto dela, que também quando você sopra o rosto da criança, ela faz esse movimento aqui, ou seja, como se levou um susto, né? E isso aqui fecha as nossas vias aéreas e impedem que ela engula água. E aí ela consegue lá no fundo, né, ganhando a questão da pausa curta, como eu te falei. E cada vez que a gente estimular mais isso, ela vai aumentando o tempo do mergulho. Deixa eu te mostrar aqui uma vez que eu mergulhei ela nessa pausa curta que eu te falei. Tá aqui nesse vídeo, deixa eu te mostrar. Tá aqui, ó. A gente ia dar um susto no tijolinho. Aí eu falei, ó, vamos mergulhar, como é que a gente faz a bolinha e tal. Aí eu disse, primeiro tio Dan, pra mostrar pra ela que é seguro. E aí vou lá eu mergulhar. 1, 2, 3 e... vou mergulhar agora. Isso, mergulhei e mostrei pra ela, sempre soltando bolinha. Ela disse, vamos, ela bem agoniada já meteu o rosto. Eu disse, calma Ju, segura. Aí agora a gente vai contar até 3. E ela vai mergulhar, ó. 1, 2 segundos. Muito bem, segura ele. Se eu passo desse tempo um pouquinho, é capaz dela engolir essa água. E aí vai causar o que a gente chama de uma experiência ruim para a criança. Porque quando ela engole a água, aquilo se torna ruim. E se ela engolir repetidas vezes a água, ela vai meio que criar uma repulsa àquele movimento. Porque toda vez que eu faço isso, eu acabo tendo uma sensação ruim. Entendeu? Então, a ideia é justamente fazer com que essa sensação nova, como é que eu posso dizer? Essa experiência nova seja uma sensação boa para ela. Então, a gente tem que ir aos poucos aumentando, mas nem tanto para também não passar e ela acabar engolindo água. E se engolir também é normal, a gente fala sobre isso também, dizendo, ó, toda peixinha bebe água, natural e tudo. Mas o ideal é que realmente não aconteça. Então essa é a pausa curta que eu te falei. Aos poucos ela vai aumentar essa pausa curta, como eu te falei também, e vai começar a mergulhar por mais tempo. Então no controle respiratório ela está ainda nessa fase da pausa curta. E a gente ainda está trabalhando também a tolerância à água na cara. E aí ela vai evoluir aos poucos, né? Aí indo um pouco para a categoria de orientação subaquática. O que seria orientação subaquática? A orientação subaquática, ela é justamente, em resumo, é você saber tomar decisões embaixo da água. Na verdade é se orientar embaixo da água, né? A gente aqui na Terra, a gente se orienta por várias coisas, pela visão, pelo sentido, né? Pelo olfato, pelo cheiro, então, a audição, né? O nosso labirinto, o equilíbrio que nos dá o feedback, se a gente está de cabeça para baixo, se a gente está em pé. E na água, quando a gente coloca o nosso rosto na água, os nossos sentidos mudam um pouquinho, eles funcionam de uma forma diferente. A gente não observa na água igual que a gente observa aqui, né? O equilíbrio na água é diferente do que a gente está na terra, é um meio totalmente diferente. Por isso que é um meio que precisa ser dominado, como eu falei, né? Precisa virar um peixinho. E aí, o que acontece? Na orientação subaquática é justamente isso que a gente trabalha, né? E tem as categorias que a gente está trabalhando, as categorias que fazem parte da orientação subaquática. A primeira é você saber, embaixo da água, levantar a cabeça e segurar num lugar seguro, certo? A segunda é justamente você tentar olhar para um objeto embaixo e ir lá buscar esse objeto. Só que para ir lá embaixo buscar esse objeto, eu preciso ter um bom controle respiratório, porque minha pausa longa deve estar em dia, né? Porque se eu não tenho uma pausa longa, eu não consigo passar mais de 2 segundos embaixo da água. Então, só para você perceber como o controle respiratório está ligado à orientação subaquática. Mas enfim, vou te mostrar, mesmo sem a gente ter um controle respiratório tão consolidado, a gente já está trabalhando a orientação subaquática, no sentido dela levantar a cabecinha para respirar com a ajuda do flutuador. Vou te mostrar aqui.
ela ter essa que a gente chama, quando a gente imersão é colocar a cabeça, né? A gente chama emersão, ou seja, emerge, né, da água. E aí, com a ajuda do flutuador, aí nisso, isso traz muita segurança para a criança. Isso, muito bem. Ela vai, eu acho que eu vou pedir para ela botar o rostinho na água daqui a pouco. Isso, muito bem. Vem pra aqui na água. Muito bem, tá chegando. Aí ela tá vindo, ó, deixa eu te mostrar. Isso. Eu vou pedir para ela colocar o rosto na água. Colocou o rosto na água e tira o rosto. Só por aqui, ó, você percebe que a expressão dela é um pouco assustada. Ela colocou o rosto na água e... que é natural também, que vai daquela questão que a gente fala de estar aprendendo, né? A pausa curta que ela fez de 2 segundos, que isso também é uma pausa curta, ela ainda, você vê que ainda está se agoniando. Então eu não posso seguir por uma pausa mais longa se ela não realmente consolidar essa questão de mergulhar. E aos poucos, daqui a um tempo, eu vou te mostrar nos vídeos que ela vai estar conseguindo mergulhar sem realmente ficar tão assustada, tão com a expressão tão... como se fosse assim uma coisa muito nova, tá entendendo? E aí essa orientação subaquática que a gente chama, né? E aí também, além disso, não tem nesse vídeo, mas eu coloquei um tijolinho lá embaixo para ela lá embaixo pegar aos poucos, para ela também se orientar embaixo da água, tomar decisões no fundo da piscina. Tudo isso vai fazer com que ela tenha uma boa orientação subaquática. E aí o que acontece? Depois que ela adquire essa orientação subaquática, a gente passa para uma outra categoria. Não é que a gente passa, na verdade a gente trabalha ao mesmo tempo essas 4 categorias, né? Mas uma está interligada na outra, que é justamente o equilíbrio aquático. Que é o que? É você saber equilibrar as forças da água, né? O impulso da água com o peso do corpo. Então, o equilíbrio aquático, ele corresponde a você saber flutuar, né? De barriga para cima, que a gente chama, falando numa linguagem bem acessível, de barriga para cima, de barriga para baixo, que a gente chama de decúbito ventral e decúbito dorsal, né? E no caso, também você saber rodar, fazer rotações, né, na vertical e na horizontal. Você saber flutuar de cabeça para, que eu já falei, né, em decúbito ventral. E principalmente a questão da flutuação, que é uma das categorias que a gente chama de salvamento aquático. Então essa atividade a gente encontra na estrelinha, quando eu faço a estrelinha, que ela vai lá para cima, né, fica com o braço esticado, olhando lá para cima. Essa estrelinha, ela está trabalhando esse equilíbrio aquático, e aí aos poucos a gente vai, eu sempre faço com ela sustentado, né, e aos poucos a gente vai tirando essa sustentação até que ela consiga realmente equilibrar. Só que isso vem com o tempo, entendeu? As crianças vão evoluindo com o tempo. Nesse vídeo a gente não tem essa estrelinha. Eu não achei nesse vídeo a estrelinha, porque ele é um pouco curto. Mas só para te explicar essas categorias também do equilíbrio aquático. E também, a questão do equilíbrio aquático, ele evolui na medida que eu vou tirando minha sustentação. Então, a princípio ela vai flutuando com a minha sustentação, aos poucos eu vou tirando essa sustentação até que ela fique sozinha, né? Até que ela consiga fazer o foguetinho estático, que a gente chama também de frente. Só que para fazer o foguetinho estático de frente, você precisa ter um bom controle respiratório, uma boa orientação subaquática, e aí volta naquilo que eu estava te falando, tá? E além disso, a gente tem outra categoria que são os saltos, que é justamente a entrada na água. E a gente pegou um registrozinho aqui de um pulinho que ela deu, que parece uma brincadeira, mas a gente está trabalhando ali, entrada na água, né? Ela vai dar esse pulo aqui, observa, ó. Calma, espera. Pula. Esse pulo, ela nem precisou da minha ajuda nas mãos para vir, ela já veio sozinha, né? E aí o que acontece? Esse pulo, ele vai evoluir até que ela pule sozinha, mas pule entrando com a mãozinha primeiro, como um nadador de verdade, né? Que a gente chama aquele pulo de cabeça, de flechinha, né? Você vê que a primeira coisa que entra na água nesse pulo aqui são os pezinhos dela. Ela vai pular e vai entrar com o pezinho, que é a segurança dela, né? Até que ela consiga pular de cabeça mesmo, com a mãozinha, no caso, prendendo a cabecinha, né? A flechinha que a gente chama. Isso vai demorar um tempinho, mas a gente vai trabalhar primeiro o pulinho sentado, depois o pulinho ajoelhado, até que ela vai evoluindo. Mas aí eu volto também naquelas questões. Primeiro a gente está trabalhando, focando o controle respiratório da adaptação aquática, porque ela nunca vai entrar de cabecinha se ela não tiver isso, entendeu? Se ela não tiver consolidado toda a parte respiratória, toda a parte de orientação dentro da água, que é fundamental para que ela consiga as outras categorias.
E aí os saltos também eu vou te mostrando nos outros vídeos a evolução dela aos poucos, né? Além disso, a gente está trabalhando, falando de nados mesmo, propriamente dito. A gente está trabalhando a perninha do crawl e a perninha do peito, que é a perninha na tesoura. Eu vou te mostrar aqui ela batendo a perninha do crawl. Eu acho que já mostrei aqui, mas é uma coisa bem inicial ainda, porque, como eu te falei, não adianta agora estar estimulando isso muito, entendeu? A ideia é mais você falar sobre adaptação aquática mesmo, porque essa adaptação vai dar um fundamento e vai trazer o aprendizado dos nados de uma forma mais natural, entende? Porque o nado nada mais é do que você aprender a controlar o braço, perna e respiração. Exige coordenação, exige adaptação aquática, tudo aquilo que eu te falei. Então, com uma criança, eu costumo dizer, a gente não está numa corrida de 100 metros, de chegar o mais rápido que puder. Não, a gente está numa maratona, então ela tem muita coisa pela frente. Se eu dou para ela agora vários estímulos, eu dou várias vivências para ela, mais na frente isso vai dar um resultado muito melhor do que de fato ela aprender agora a bater uma perninha de crawl, bater uma perninha de peito. Mas mesmo assim a gente não nega a importância disso, tanto que é importante ela ter essa vivência e aos poucos, quando ela consolidar a questão, a parte respiratória, eu vou estar focando mais nessa perninha, na forma de bater, né? Quando ela crescer mais um pouquinho, na forma de abrir e fechar a perninha do peito, e consequentemente mais para frente vamos ter a borboletinha, que é balançando a cabeça e o bumbum, e o nado de costas, né? Isso tudo vai ser com o tempo, né? Com o trabalho focado na adaptação aquática, e naturalmente essa adaptação vai gerar uma boa técnica, no caso, um bom ensino dos nados, né? Então é isso, a gente vai estar voltando aqui nas outras vezes para estar dando mais esse feedback da Olinha de Ju, tá ok? No mais está tudo certo, e eu espero sim que ela daqui a alguns meses evolua muito. E eu vou estar trazendo essa evolução aqui através dos vídeos para vocês. Tá ok? Um abraço, até mais.